Iniciamos esta semana da melhor forma possível, abrindo os nossos lábios para declarar que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o amado das nossas almas. E nós invocamos a companhia, a presença, o senhorio, a proteção dele para as nossas vidas. Junte-se comigo e declare o Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar que eu tropece. Aquele que me protege não cochila. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor está ao nosso lado, como sombra que nos abriga. O sol não vai fazer mal de dia, nem a lua vai fazer mal à noite. O Senhor nos guarda de todo o mal. O Senhor nos protege. O Senhor nos guarda quando saímos. O Senhor nos guarda quando retornamos. Senhor, protege o nosso presente e protege o nosso futuro para todo o sempre. Te louvamos, Senhor, porque é em Ti que nós colocamos a nossa atenção. É ao Senhor que nós estamos recorrendo. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua instrução, queremos ouvir a Tua direção. Ah, Deus, queremos Te dizer que amamos profundamente o Senhor. Queremos que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, nos abrace com o Teu abraço carinhoso, amoroso, que o Senhor possa fazer com que cada uma de nós se sinta a mulher mais linda, mais maravilhosa, mais amada e mais cuidada. O Senhor é um Deus que nos olha, o Senhor é um Deus que nos honra, o Senhor é um Deus que nos respeita, o Senhor é o Deus que nos acolhe, o Senhor é o Deus que nos chama para Ti, que nos atrai com laços de amor, e nós estamos aqui para responder a esse amor. Queremos mais, Senhor, queremos viver mais desse amor, queremos mergulhar no Teu amor, queremos mergulhar em Ti, queremos mergulhar nos Teus mistérios, queremos mergulhar na Tua profundidade, queremos ouvir de Ti. Se revela, Senhor, que essa seja uma semana de muita revelação, que o Teu sobrenatural esteja no natural, que os nossos olhos sejam abertos para enxergarmos as maravilhas que o Senhor já está preparando e fazendo para cada uma de nós. Colocamos a nossa família, Senhor, colocamos os nossos interesses, colocamos os nossos sonhos, os nossos propósitos, colocamos os nossos amados, declarando o poder de Cristo na vida deles, o poder da transformação, o poder da salvação, da cura, da libertação. Declaramos em nome de Jesus que estamos revestidas com a armadura completa de Cristo, e também os nossos estão revestidos completamente, cobertos pelo sangue de Jesus. Seguimos corajosamente buscando o nosso propósito, o nosso sonho, buscando o nosso impossível em Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, ministrar a nossa mente, ministrar a nossa vida. Queremos ser completamente direcionadas e guiadas pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua presença. És bem-vindo. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor e você veio aqui para aprender a ouvir a voz de Deus. Seja muito bem-vinda. Temos orado por você. Oramos umas pelas outras. Oramos pelas nossas famílias. Oramos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos sonhos. Se inscreva no canal do YouTube para receber as notificações dos próximos estudos. Faça parte desse exército. Envie também para as suas pessoas conhecidas, amigas, pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. Se torne junto conosco proclamadora das boas novas. Quero consagrar o estudo de hoje com a palavra que está em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quero chamar a sua atenção que o versículo diz que nós precisamos ter uma ação, uma atitude. Nós precisamos implementar um comportamento na direção de Deus para termos da parte de Deus uma resposta. Diferente dos conceitos que nós criamos, os paradigmas que criamos, que Deus só age de tal forma, Deus só fala de tal forma, precisamos quebrar esses conceitos e esses paradigmas na própria Escritura, aprender com a Escritura como é que Deus age. Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus de ordem e decência, mas Deus é um Deus de criatividade. Deus é um Deus de sistemas. Deus é um Deus de relacionamento. Ele criou o homem e a mulher para se relacionarem. O homem se relacionar com a mulher se relacionar com o homem, mas o homem e a mulher se relacionar com Deus.
Existem inúmeras coisas no mundo que nós ainda não descobrimos, que nós ainda não aprendemos a dominar. A cada tempo que vai passando, o homem estuda mais, a ciência avança, a tecnologia avança, a medicina avança. Tudo que nós vamos descobrindo vai trazendo uma qualidade de vida melhor e maior para todos nós. Por isso, precisamos estar alertas de não colocar Deus para fora das nossas vidas. Deus, ele é um Deus que está interessado em falar com cada uma de nós de forma individual. Ele enxerga você aí na sua necessidade. Ele vai falar com você de uma forma que você vai compreender. Ele vai vir para você da forma que você está mais aberta para recebê-lo. Para uns é através das curas, para outros através da libertação, para outros ele vai preencher o vazio. Comigo, Deus falou, me mostrando que ele me conhecia, que ele me enxergava, que ele me escutava. No meio de uma multidão, ele sabia exatamente quem eu era, como eu era, o que eu estava passando, o sofrimento que eu estava, que ninguém estava vendo, ele estava vendo, que ninguém estava interessado em resolver, ele estava arquitetando um plano no qual já ia trazer a solução, a salvação para aquela confusão que eu e o meu marido a gente tinha se metido. É bastante interessante observar como Deus gosta de socorrer pessoas quando elas se metem em apuros. Neste momento você está metido em algum apuro, em alguma situação conflituosa. Jacó enganou o irmão dele, Esaú, roubou de Esaú a primogenitura, a bênção dos pais. Esaú jurou que ia matar Jacó. Os pais de Jacó, sem saber o que fazer, aconselharam Jacó a ir morar com o tio lá longe, numa terra bem distante. Abençoaram Jacó, vá-se embora morar lá longe. É melhor a gente ter você morando bem longe, a gente não lhe vê nunca, do que ter um filho que vai matar o irmão. Jacó aceita essa omissão dos pais de não conseguir botar moral e impedir o irmão de matar ele e fazer com que eles morassem lá, porque Jacó sabia que tinha culpa no cartório. Aceita esse conselho de ir morar lá longe, numa terra com um tio que ele nunca tinha visto na vida. Jacó arruma suas coisas e parte para esta viagem de encontrar com esse tal tio nessa tal terra que ele nunca tinha ido. Não tinha celular, não tinha GPS. Lá vai Jacó, dia e noite, dormindo numa estrada que nem tinha. Ele ia lá pelos caminhos que ele encontrava na direção. O que é que ele usava para se guiar? Talvez as estrelas, o sol, a lua, o senso de direção que eles tinham na época. O que quer que seja, era muito precário. Está Jacó uma certa noite, sem ter a menor ideia do que ia encontrar pela frente, nem quanto tempo ainda continuaria naquela viagem, quando Deus resolve visitar Jacó e falar com Jacó. Gênesis 28, do 10 em diante, você encontra. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançando os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Vemos nessa passagem que Deus escolheu falar tudo isso para Jacó num sonho. Olhe a importância de um sonho. Deus faz uma promessa que até hoje ela ainda está em vigor. Ele disse que todos os povos da terra seriam abençoados através de Jacó. Neste momento, Jacó ainda se chamava Jacó. Lá na frente, Deus muda o nome de Jacó para Israel.
Jacó finalmente acorda do sonho e entende o que aconteceu. Filho de peixe não é peixinho, não. Filho de uma pessoa temente a Deus, conhece a história sobre Deus. Mas nesse momento, Jacó estava sendo visitado pessoalmente por Deus, chamado a ter um propósito pessoal com Deus. A partir desse texto, Jacó faz a promessa de se tornar um dizimista fiel a Deus e de passar a ouvir Deus em tudo. A história de Jacó é uma inspiração para todas as pessoas que se meteram num apuro, numa enrascada, para todas as pessoas que trocaram alhos por bugalhos, que fizeram o que não deveriam fazer. Deus mudou a história de Jacó, Deus mudou o caráter de Jacó, Deus mudou a sorte de Jacó. Deus nos abençoou através da história de Jacó, que virou Israel, e até hoje todos os povos da terra continuam sendo abençoados por Israel. Podemos criar a expectativa falsa que Deus só fala com aquelas pessoas perfeitas, quando vemos nas escrituras sagradas que não é bem assim, não. Deus fala com todas as pessoas que têm um coração inclinado para ouvir e atendê-lo, e até com aquelas que têm um coração endurecido, para dar para elas também uma oportunidade. Vamos ver o exemplo de Deus conversando com Agar. Agar era a escrava de Sara. Sara deu Agar para o marido engravidá-la. Quando Agar se vê grávida de Abraão, sobe a cabeça, o poder sobe a cabeça, a soberba sobe a cabeça, a arrogância sobe a cabeça e ela começa a provocar a dona. A dona resolve maltratá-la, maltrata tanto que ela não suporta e resolve fugir. Encontra essa história em Gênesis, capítulo 16, do 6 em diante. O anjo do Senhor achou Agar perto do deserto, junto de uma fonte, no caminho para sul. O anjo fala com ela: Agar, você é escrava de Sarai e você está aqui. De onde você está vindo? Para onde você está indo? Achamos mesmo que Deus não sabia de onde ela vinha, nem para onde ela ia. Claro que Deus sabia. Deus queria que ela falasse, para ver se quando ela falasse, ela caía em si. Venho fugida da casa de Sarai, a minha senhora, foi a resposta de Agar. Volte para sua senhora e obedeça-lhe, porque eu hei de fazer de você uma grande nação, um povo que se multiplicará de forma incontável. O filho que você tem se chamará Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Esse momento, a fala de Deus com ela foi uma fala de consolo, de conforto, mas também de correção. Fez com que ela voltasse atrás na decisão que ela tinha tomado, que não era a hora. Ele não explicou que não era a hora, apenas mandou ela voltar para trás e obedecer à senhora dela. Ou seja, aquiete-se e volte, seja humilde, se humilhe. O tempo passa, o bebê nasce, ele cresce, daqui a pouco Sarai tem o próprio filho, os filhos começam a brigar e ela começa a ficar muito inconformada com tudo aquilo. Numa conversa com o marido, resolve que é hora de mandar a escrava embora com o filho. Abraão fica entre a esposa e a escrava, entre a cruz e a espada. Vai para Deus e Deus fala: vá, mande ela embora. Depois de andar um bom tempo no deserto, Agar começa a achar que não vai dar conta de vencer aquele deserto. Deixa a criança num canto para não ver ela chorando e vai chorar em outro. Quando em Gênesis 21, do 17 ao 19, Deus respondeu aos apelos da criança e o anjo de Deus chamou Agar. Que tem você, Agar? Não receie nada, porque Deus ouviu o menino ali onde ele está. Vai lá, pega o seu filho, console ele, porque os seus descendentes vão de constituir uma grande nação. Naquela mesma hora, Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço de água ali bem perto. Pode, então, encher de água a vasilha, deu de beber ao filho e bebeu também. Nossas aflições perturbam o nosso juízo, perturbam o nosso entendimento, perturbam a nossa percepção. Podemos estar tomando ações muito erradas na hora da raiva, na hora da angústia, na hora do medo. É muito importante ir orar e buscar a voz de Deus para então seguir a direção que Deus vai dar. Tem hora que Deus vai nos libertar. Tem hora que Deus vai dizer: volte e se sujeite. Deus se
importa com você. Deus quer falar com você. Juízes 6, do 11 ao 17, tem a história de Gideão. Essa é uma história muito parecida com muitos de nós brasileiros. Quando começamos a ser perseguidos, quando entramos em dívidas, quando tentamos de uma forma ou de outra nos livrar de uma situação e não conseguimos, aquilo está sempre sendo maior do que nós, aquilo está sempre nos oprimindo. Encontramos lugar de dar conta da nossa vida, mas na moita, no silêncio, no escondidinho, nós encontramos uma forma de trazer a provisão para dentro de casa, mas estamos sempre vivendo às escondidas. É o caso de Gideão. Toda vez que eles faziam uma nova plantação, o povo vizinho vinha, invadia, roubava. Gideão então encontrou um lugar de fazer o seu trabalho lá no escondido para ver se esses inimigos não roubavam mais ele. Um belo dia, fazendo o seu trabalho, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Malhar o trigo é debulhar o trigo. Precisava de um lugar onde o vento soprasse. Na hora que o vento soprava, separava as impurezas para um lado, um lugar amplo. O texto nos diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar o trigo. O lagar era lugar de pisar as uvas. Um lugar como uma cisterna, um lugar escondido, escuro e que tinha um acesso restrito. Já faziam 7 anos que os midianitas invadiam Israel e roubavam o gado, as ovelhas, todos os alimentos, deixavam eles sem sustento. Malhar o trigo no lagar requer muito esforço, porque é um lugar escuro para ele retirar minuciosamente as impurezas com a mão. Não tinha a ajuda do vento, não tinha a claridade. E é por isso que Gideão responde ao anjo: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, como é que tudo isso tem nos acontecido? E o que foi que aconteceu com todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e você livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Recomendo que você leia a história de Gideão completa em Juízes 6. É uma história que retrata muitas vezes a nossa própria história. Quantas vezes nós já ouvimos falar de grandes coisas que Deus fez aqui, ali, acolá. Mas e na nossa vida, e na nossa história? Porque a gente ainda precisa continuar se escondendo? Porque as coisas ainda são com tanto esforço. Aonde está esse poder? Aonde está essa maravilha? Ao que o anjo responde para Gideão e responde para mim, para você: está dentro de nós, a força está dentro de nós. Somos nós que vamos nos levantar pela nossa família, somos nós que vamos interceder, que vamos tirar do zero, que vamos tirar da falta de força a força, que vamos tirar da coragem de Jesus a nossa coragem, da ousadia de Jesus a nossa ousadia, da voz de Jesus a ordem para ir e fazer o que ele está mandando. Quando ele diz: não te enviei eu, ele está dizendo que cada um aqui é chamada para estar à frente da sua família, à frente da sua casa, à frente do seu muro. A restauração vai vir pela sua força, vai vir recompensa do seu esforço. E Deus vai estar falando e lhe dando instrução, direção, assim como ele deu a Gideão, assim como ele faz Gideão levantar um exército, assim como ele vai dando as instruções e livra não apenas Gideão, mas os vizinhos e toda aquela cidade que estava sendo oprimida. Deus vai usar a mim e a você para trazer uma grande cura, uma grande libertação, uma grande salvação para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para a nossa nação. Quero chamar muito a sua atenção que Deus está falando com você. Deus fala, respondendo às suas orações,
mas Deus também fala ficando em silêncio. Deus fala de coisas extraordinárias, Deus fala com coisas ordinárias. Deus fala através da criação, através do dia nascendo e o sol estando lá todos os dias cumprindo o seu papel, a lua todas as noites cumprindo o seu papel. Deus mostra a fidelidade dele nos sistemas. Deus mostra a presença dele na minha vida e na sua vida. Deus fala conosco na nossa casa. Deus fala conosco no nosso trabalho. Deus fala conosco na igreja. Deus fala conosco abrindo as escrituras. Deus fala conosco ouvindo um áudio como esse. Mas Deus fala de uma maneira muito pessoal com cada uma de nós. Deus nos responde aquilo que é necessário Ele nos responder para prosseguirmos no nosso propósito. Mas Ele também fala para mostrar o seu amor, o seu carinho, para mostrar que nos escuta, para mostrar que nos conhece profundamente, para registrar aquilo que precisa ser registrado. Deus fala de forma formal, Deus fala de forma completamente informal, numa coisa que você sabe que é o carinho dele e é a pontuação dele registrando para você. Essa semana que passou, eu não consegui comprar os queijos que normalmente eu compro para minha casa. A minha mãe não sabia de nada disso e um belo dia ela me passa e deixa na minha portaria uma barra de queijo de coalho e uma barra de queijo de manteiga, que eu amo queijo de manteiga. Quando eu recebo aquele queijo, não pude deixar de sorrir e agradecer como ele colocou esse desejo no coração da minha mãe de me presentear com os queijos justo na semana que eu não consegui comprar. Que Deus fala conosco em silêncio e cabe a nós aceitar o silêncio. Tinha algo que eu queria muito específico que Deus falasse comigo e Ele falou que eu precisava aceitar o silêncio como sendo a fala dele. Nós precisamos aprender a confiar em Deus ainda quando Deus está no silêncio. Deus está trabalhando. Eu não preciso enxergar todas as coisas. Ele está trabalhando. Nesta noite que Ele falou isso, eu fui dormir. Mas Deus, o Senhor me trouxe de tão longe para dizer que eu ainda vou ter que aceitar esse silêncio por mais tempo, mais Deus. Fiquei falando lá o meu mais Deus, é claro que eu vou continuar falando. Ele consegue ouvir eu falar com ele e eu me queixar com ele, desde que eu não esteja me queixando fora dele. Há um despertar de Deus na sua vida, minha irmã. Há um despertar de Deus na minha vida. Há um clamor de Deus para que essas mulheres se levantem e busquem ouvir a voz de Deus. Porque não há nada melhor do que ouvir a voz, a direção, a instrução que Deus tem para as nossas vidas. Não temos mais tempo de brincar, de sermos cristãos, de ficar na metade do muro. Precisamos botar todos os pés para dentro do muro. Buscar ouvir Deus de manhã, de tarde, de noite. Essa guerra que estourou em Israel é um sinal para o mundo inteiro e não está enxergando quem não quer. Então acorde, você que ainda estava desperta, você que ora não ora escuta o áudio, ora não escuta, se comprometa de uma vez por todas em ouvir a voz de Deus, assim como ele falou com a escrava, assim como ele falou com Gideão, assim como ele falou com Jacó, assim como ele tem falado comigo, assim como ele tem falado com todo aquele que o busca. Ele está falando com você. Levante-se e comece a se comprometer com a sua família, com os seus sonhos, com o seu propósito. Busque a Deus, busque a instrução de Deus. Se acorda, desperta, para de brincar. Não há nada mais importante do que estar alinhada com Deus. Vai chegar um momento que não vai mais dar tempo de ter alinhamento. Ainda está tendo tempo de ter alinhamento. Alinhe-se com Deus, alinhe-se nos propósitos de oração. Busque a instrução dele para você, para sua casa, para sua família. Esse é o recado de Deus para você. Que Deus lhe abençoe muitíssimo. Seja junto comigo uma proclamadora. Envia o estudo para pessoas conhecidas e desconhecidas, para que elas sejam despertas também da importância de buscar ouvir a voz de Deus de forma individual para você e para a sua família. Vamos orar para selar. Espírito Santo de Deus, eu peço agora uma unção poderosa, selando essa palavra, que ela fique latente nos ouvidos, na mente, no coração. E todo aquele que escutar essa mensagem seja desperto
aberto para buscar a voz de Deus. E agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu amarro a Satanás e todo o intento das trevas de calar a voz de Deus, de colocar a voz de Deus como uma voz religiosa, de colocar a voz de Deus dentro de uma caixa, de colocar a voz de Deus uma voz fraca, uma voz que não fala nunca, de uma pessoa desinteressada. Na verdade, o nosso Deus está vivo. Eu libero a unção da voz de Deus para falar de forma individual e pessoal com cada pessoa que está aqui. Eu libero o poder de Deus do sobrenatural para que os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos sejam abertos, para que todos os seus sentidos sejam voltados para Deus, o grande, aquele que te fez, aquele que fez os céus, a terra e tudo que há nos céus e na terra. No poder e no nome de Jesus, eu amarro a Satanás também agindo nas nossas famílias. Toda a camada de trevas do inferno que ele tem botado para trazer contrariedade ao reino de Deus, que seja agora cortada, que anjos poderosos de Deus estejam cortando com espada afiada, cortando todas as camadas de treva em nome de Jesus, que a luz de Deus esteja vindo, esteja raiando, esteja iluminando, esteja trazendo mais e mais revelação, que a palavra seja falada, proclamada, entendida, vivida. Eu proíbo a Satanás de estar pegando as sementes divinas e estar escondendo. Eu declaro que as sementes de vida vão crescer, crescer, crescer e se multiplicar. Cura, salvação, libertação vai crescer e se multiplicar. A fome por ouvir a voz de Deus vai crescer, crescer, crescer e se multiplicar. Eu declaro liberada os dons e os talentos do Espírito Santo, os 5 ministérios liberados: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, juntamente com os dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, o poder do Espírito Santo te ungindo, te abastecendo de domínio próprio, amor, amabilidade, alegria, fidelidade, paciência, paz, bondade, generosidade, mansidão. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E você que recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Um dia esplendoroso, cheio da presença divina com você, aonde você está, aonde você for. Deus é contigo, minha irmã.